Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pessoal, estamos aqui com uma proposta muito boa, fazer 5 lives gravadas, lógico, que vão ser postadas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, dia 14, 15, 16, 17 e 18 do mês agora de junho. E são lives de aconselhamento, né? Então eu senti assim no meu coração uma maneira de ajudar as pessoas que sempre têm pedido conselho para nós, né? Então eu selecionei aqui alguns conselhos que as pessoas me pedem, né? Talvez os mais pedidos, para poder partilhar com vocês por meio dessas lives, tá bom? Então, uma coisa que eu peço, compartilhe, aqui ó, vai ter, né? Na verdade, tem um link aqui, né? Uma setinha, compartilhe, se inscreva no canal, né? Também aqui embaixo no canal, e dê um like ou um dislike, porque é muito importante a gente interagir aqui nas redes sociais, até para ganhar visibilidade e chegar com mais propriedade a maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Então, já quero convidar você a se unir a nós nestas lives, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, inclusive a mim mesmo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para vocês que estão aí do outro lado, né? Qualquer hora que vocês forem assistir esse vídeo, eu estou gravando, né, à noite, mas como vai ser postado aí no YouTube, pode ser que você veja esse vídeo qualquer hora, né? Do dia, da noite ou da madrugada. O importante é que você veja e compartilhe cada vez mais este vídeo. Então, o que acontece? Muitas pessoas procuram, né? A comunidade, os membros da comunidade me procuram para pedir conselho, né? E, na maioria das vezes, esses conselhos, eles parecem muito uns com os outros, né? Assim, as necessidades são muito parecidas umas com as outras. E a gente, durante esse tempo que nós temos de vida missionária, esse ano a gente vai para 14 anos, então a gente já repetiu várias coisas, né? Várias vezes, né? A mesma coisa várias vezes, porque a orientação que a gente dá não é uma opinião própria, não é uma opinião minha, não é o que eu acho que eu quero. A gente sempre é instruído, né? Nós sempre somos instruídos e instruímos a dar a opinião da igreja em relação a qualquer tipo de assunto, né? Nós não temos opinião em relação a qualquer tipo de assunto que seja. A gente sempre vai buscar na fonte da igreja, né? Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e servimos Ele por meio da igreja, né? Somos missionários da Santa Igreja Católica, tá bom? Então, eu estive pensando alguns dias e senti um desejo no coração, né, de tentar ajudar as pessoas, de tentar fazer com que as pessoas tenham acesso a esses conselhos que a gente dá, muitas vezes de forma particular às pessoas, né? Então, às vezes as pessoas saem de longe, gastam gasolina, gastam com alimentação, para vir rezar, fazer oração, lógico, mas também mais para pedir um conselho, né? Então, a gente vai fazer uma série de lives, né? Durante essa semana, e essa vai ser a primeira, né? Vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com algumas perguntas e alguns conselhos, né, que as pessoas pedem para nós, algumas perguntas que eles fazem para nós. E eu selecionei, né, lógico, as que eu entendo que são mais solicitadas, tá bom? Então, a gente vai, se Deus quiser, fazer essa sequência de lives aí, né? Não é ao vivo, é gravado, e nós vamos tentar ajudar aí a maior quantidade de pessoas possível. A única coisa que eu peço é que você compartilhe
esta live, né? Compartilhe este vídeo. É muito importante que você divulgue para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Uma vez que a gente está fazendo, que eu estou fazendo para poder realmente ajudar as pessoas a entender um pouco do que acontece muitas vezes durante a caminhada de vida dessa pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Se Deus quiser, eu tenho certeza que vai dar muitos frutos e peço para vocês, mais uma vez, compartilhe, né, curta e também comente, né? E pode deixar aí também, se você quiser, pode ser nas redes sociais lá, no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, pode deixar também alguma pergunta que você queira fazer. A gente pode estar respondendo aqui para você na medida do possível, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início a essa série de lives. Nós vamos dar início a esse quadro, né, aqui no canal do YouTube, o quadro vai chamar Aconselhamento, tá bom? Então, Deus abençoe, vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, olha para você ver. Muitas pessoas chegam, ou quase a maioria das pessoas chegam e me fazem uma pergunta. Minha vida está uma bagunça, o que eu faço? Minha vida está uma bagunça. Jean, olha, vim aqui porque eu estou precisando de ajuda, estou passando por uma dificuldade financeira, de relacionamento, não estou conseguindo organizar a minha vida. O que eu faço? A minha vida está uma bagunça. Então, a primeira coisa é o seguinte. Só de você estar fazendo esta pergunta, você já sai na frente de muita gente. Por quê? Porque uma vez que você procura ajuda de alguém, né, e faz essa pergunta assim, ó, a minha vida está uma bagunça, o que eu faço? Né? É um bom sinal porque você está querendo arrumar a sua vida. Então já te dou parabéns, Deus te abençoe, porque provavelmente vai dar certo. A gente trabalha com cura interior e também com dependente químico, né? A gente aprende que o admitir é 50% do processo de cura e de libertação de qualquer indivíduo, né? Uma vez que eu admito, eu já andei 50%, né? Eu já tenho 50% de chance de dar certo, tá bom? Então não significa que vai dar certo, mas já é a metade do caminho andado, tá bom? Então, primeiro, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, porque você tomou a decisão de arrumar a sua vida. Agora preste atenção para você ver. Para a gente entender por que a vida da gente está uma bagunça, eu vou partir aqui da Bíblia para vocês verem por que a vida da gente, das pessoas, da gente, muitas vezes vira uma bagunça. Olha aqui. Vamos lá. Livro do Apocalipse, de São João, no final lá da Bíblia, capítulo 22, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. São João está tendo uma revelação onde nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Enquanto o ser humano não entender isso, vai ficar difícil e muito difícil organizar a vida de alguém. Todas as pessoas que conseguirem entender que Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas, elas começaram, de certa forma, a organizar a sua vida. O Catecismo da Igreja diz que o homem foi criado para a glória de Deus, né? Eu quero ler aqui também uma parte do Catecismo, só para você entender. Olha aqui, vamos lá. Deixa eu colocar aqui só para você entender. Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus estabeleceu em sua amizade. Olha aqui, vamos lá. Parágrafo 357.
Esse que eu li foi o parágrafo 355, mas vamos lá no 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de reconhecer-se, de possuir-se e doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, por graça, a uma aliança com o seu Criador e oferecer-lhe uma resposta de fé, de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Olha aqui para você ver. Então, qual é a pergunta? A minha vida está uma bagunça, o que é que eu faço? Né? Primeira coisa, quando que a casa de alguém, quando que um lugar está bagunçado? Né? Quando é que uma casa ou um lugar está bagunçado? Primeiro, quando as coisas estão fora do lugar. Né? Se o sofá estiver na sala, se o sofá estiver no quarto, ou se a cama estiver na sala, o fogão está na área, né? As cadeiras estão longe da mesa, em outro lugar que não seja perto da mesa, a gente entra naquela casa e vê as coisas fora do lugar. Quando a gente sai daquela casa, a gente fala assim, nossa, que bagunça, cara. Nossa, que casa bagunçada, tudo fora do lugar. Porque já foi estabelecido também um padrão, né, de organização quando o requisito é casa. Então você entra numa casa, está bagunçado, porque as coisas estão fora do lugar. Quando a pessoa chega aqui dizendo, olha, a minha casa, a minha vida está uma bagunça, a primeira coisa que eu penso, está tudo fora do lugar. Então vamos colocar no lugar. Primeira coisa, né? Primeira coisa, Deus. Que lugar que Deus está ocupando na sua vida? Diga para mim aí. Fala aí para mim. Qual é o lugar que Deus está ocupando na sua vida? Sabe por quê? Porque nada vai dar certo, nenhuma organização na sua vida vai dar certo, se você e eu não colocar Deus no devido lugar. Né? Qual é o lugar de Deus, meus irmãos? O lugar de Deus é em primeiro lugar. Não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é o meu trabalho, não é minha renda, não é minha saúde, não é nada, não é lazer, não é nada. Em primeiro lugar, Deus. Assim foi que Deus criou o ser humano, para colocá-lo em primeiro lugar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, o meu trabalho é para a glória de Deus, o meu lazer é para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus, o dinheiro que eu ganho é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se não for assim, provavelmente, se sua vida não está uma bagunça, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ela vai virar uma bagunça. E se não virar uma bagunça aqui, provavelmente vai virar uma bagunça depois da sua morte. Né? Porque aí você vai ter um problemaço quando você morrer, tá bom? Então, primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Né? Se você consegue colocar Deus em primeiro lugar, com certeza o próprio Deus vai estabelecer as outras coisas em seu devido lugar. Porque quem sabe, né, o lugar que as coisas têm que ocupar na nossa vida é Deus. Né? Porque Deus, ele é onipotente. O que é isso? Ele pode todas as coisas. Onisciente, ele conhece e sabe de todas as coisas. E onipresente, está em todos os lugares. Então, se Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, se ele não puder organizar a nossa vida e colocar as outras coisas no devido lugar, quem vai poder? Né? Então, realmente, quando alguém me faz essa pergunta, a minha vida está bagunça, o que é que eu faço? Primeira coisa, coloca Deus no primeiro lugar. Para nós que somos católicos, né, colocar Deus em primeiro lugar é voltar à vida sacramental. Né? É buscar uma vida de confissão, buscar uma vida de adoração ao Santíssimo, de Eucaristia, né? Buscar uma vida realmente de sacramento.
né? Porque o sacramento, para nós católicos, né? Para nós que somos católicos, o sacramento é o ápice da nossa vida, né? Sobretudo a Eucaristia e a confissão. Então, se você está afastado do sacramento, você está afastado do próprio Deus. Isso aí não tem como negociar. Então, às vezes a pessoa chega para mim e pergunta assim, Jean, eu estou vivendo junto com a pessoa, estou impedida de comungar, né, por causa da minha condição, o que eu faço? Aí eu digo assim, olha, você tem algum impedimento? Não, a gente já está junto há 13 anos, né, não tem impedimento nenhum e tudo. Então, eu vou te dar um conselho. Chega na sua casa, senta com seu marido, com sua esposa, olha nos olhos dele e fala assim, você quer continuar comigo? O que está acontecendo? Não, se você quer continuar comigo, quero. Então, vamos nos preparar para casar. Ah, eu não quero casar, então separa. Ah, mas os filhos, não tem filho, não tem nada. Filho não pode ocupar o lugar de Deus. Se você usar como argumento que não vai separar do seu marido porque vive amasiado por conta do filho, você está colocando esse argumento acima de Deus, porque você está deixando de comungar o corpo e o sangue de Cristo por causa do filho, né? E o filho não pode ocupar o lugar de Deus. É a realidade, gente. É doído, é difícil, mas é a verdade, né? Então, eu já tive a graça de aconselhar algumas pessoas, né? Uma pessoa que vivia amasiada, e eu dei esse conselho para ela, passou pouco tempo e falou assim, ó, larguei meu marido. Por que eu larguei meu marido? Porque eu amo mais Jesus do que ele. Eu tinha que comungar, eu tenho que comungar, eu preciso comungar. Eu não tenho impedimento para casar. Agora, o que que impede esse indivíduo de casar? Se ele já vive junto há 10, 20, 30 anos. Né? É uma ação diabólica, uma ação do mal. Né? Não tem caridade sem verdade. Então, como que você vai organizar a sua vida? Né? Colocando Deus em primeiro lugar. Então, se você vive amasiado, casa abençoado, casa abençoada. Viver junto. Ah, mas eu amo meu marido, mas eu não consigo. Então, infelizmente, você vai ter que pagar o preço da sua escolha. Infelizmente, você vai ter que pagar o preço da sua escolha. Por quê? Porque uma vez que a gente está em pecado, e aqui eu estou dizendo, gente, para pessoas que vivem juntas sem impedimento para casar. Eu não estou entrando no mérito de casais de segunda união, que é a igreja, que aí depois a gente pode explicar melhor. Porque depois pode gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Eu estou falando de pessoas que vivem amasiadas, amasiadas, no caso, juntas, com vida conjugal, sem ser casado e não tem impedimento. Então, se você não tem impedimento para casar, não casa, vive no pecado, a sua vida está realmente apta, né, à ação do mal. Porque uma vez, o que é o pecado? O pecado é o distanciamento de Deus. Se você está distante de Deus, você está perto de quem? Diga aí para mim. Às vezes a pessoa assim, a pessoa está distante de Deus. Né? A gente poderia mudar esse termo para dar um impacto maior na vida da pessoa. Porque não, a pessoa está perto do diabo, está perto de Satanás. Porque se ele está distante de Deus, ele só pode estar perto do diabo. Porque no mundo espiritual não existe meio termo. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Isso é fato. Né? Então, pediu conselho, minha vida está bagunça, o que eu faço para organizar? Né? Coloque Deus em primeiro lugar. Na física, né? A matéria física, a gente aprende que todas as coisas convergem para o centro. Né? Tem uma força que puxa as coisas para o centro. O centro da nossa vida sendo Deus, é Deus que vai organizar a nossa vida. É Deus que vai determinar quando e como nós devemos agir. O que é importante para a minha vida? Quem é importante para a minha vida? Né? Isso tem que ficar muito claro. Quem é importante para a minha vida? Não é qualquer pessoa que a gente pode dar acesso à nossa vida. Porque tem pessoas más, infelizmente, tem pessoas más que vai servir para destruir a sua vida. Então, põe a sua vida no lugar, vida sacramental em dias.
confesse, faça uma boa confissão, né? A maioria das pessoas que estão com problemas graves, elas estão distantes da confissão há muitos anos, né? Elas confessaram, normalmente, qual foi a última vez que você confessou? No crisma. Quantos anos você tem? 35, 40, crismou com 15, então tem nada, tem 15 anos que não confessa. É muito complicado, meus irmãos. O Papa João Paulo II, antes de morrer, ele insistia dizendo que se os consultórios dos psiquiatras e psicólogos estão cheios, é porque os confessionários estão vazios. Né? Então, voltemos ao confessionário. Não tem essa desculpa, eu confesso com Deus. Isso é mentalidade protestante. Se você é católico, quem quiser confessar com Deus, é só virar protestante. Aí não tem problema. Né? Vai prestar conta para Deus lá da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Mas se você é católico e tem esse argumento, você está pecando duplamente. Está pecando por não ir confessar e está pecando por não aceitar a doutrina católica. A doutrina católica ensina que nós devemos confessar. Que o sacerdote ungido, ungido por Deus, por meio do bispo, que é o bispo que ordena o padre, ele tem autonomia e autoridade para poder absorver os nossos pecados, na pessoa de Jesus Cristo que ele é. Então, voltemos à confissão. Depois da confissão, voltemos à vida sacramental. Lembrando, gente, que faltar à missa domingo é um pecado gravíssimo. Não tem desculpa para faltar à missa de domingo, a não ser que não tenha missa. E se tiver celebração da palavra, é obrigatório participar. Se tiver tendo ou não tendo comunhão na celebração da palavra, domingo é dia do Senhor. E isso tem que ficar muito claro. Domingo é dia do Senhor. Domingo não é dia de agenda, de Faustão, nem de futebol, nem de nada. Domingo é dia do Senhor. Então nós precisamos resgatar a cultura dominical como dia do Senhor. Como dia do Senhor. Eu estou falando isso porque essas orientações eu dou para todas as pessoas que vêm me perguntar, minha vida está uma bagunça. Então organiza a sua vida. Organiza a partir de Deus. Você não vai organizar a partir de suas férias, você não vai organizar a partir de trabalho, você não vai organizar a partir de família, você não vai organizar a sua vida. Você vai organizar a sua vida a partir de Deus. E você pode ter certeza absoluta que as coisas vão entrando no eixo. Isso não é mágica e não é ilusão de ótica, Vamos dizer assim, não é fantasia. Vai ser difícil, vai demorar um pouco, mas sempre dá certo. Sempre dá certo, meus irmãos. Eu te garanto, em nome de Jesus, porque o ser humano, ele foi criado para a glória de Deus e nada mais. Então, preste bastante atenção. Nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E uma vez que a nossa vida está na mão do Senhor, quem vai organizar as coisas é Ele. Então, não é brincadeira você organizar. Eu vejo aqui, quando vai dar uma geral em casa, começa aí de manhã cedo, começa aí 8 horas, 9 horas, a geral, jogar água na janela, limpar, jogar água no chão, tirar teia de aranha, passar pano e tal. Começa 9 horas e termina lá quase 5, 6 horas. E quando termina, está todo mundo cansado. Então, organizar nunca vai ser fácil. Porque as pessoas elas estão em busca de facilidade. Elas querem chegar e achar tudo organizado. E não é assim. A organização requer um esforço, principalmente da nossa parte. Começando, primeiro, colocando Deus em primeiro lugar, olhando para a minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar, olho para a minha vida, e a partir da minha vida, a partir de mim, eu começo realmente uma nova etapa e um novo modo de viver. Deus, eu, e o próximo.
Então, assim, eu e Deus e o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Então, ninguém pode amar o próximo mais do que você. Ah, fulano é tudo para mim. Está errado. Ah, meu marido é tudo para mim. Está errado, meu irmão. Só Deus pode ser tudo para a gente. Só Deus pode ser tudo para a gente. Então, repetindo, se você quiser organizar a sua vida que está bagunçada, primeiro, saia do pecado. Sair do pecado significa voltar à vida sacramental. Uma vida sacramental é fundamental para que a gente possa permanecer no estado de graça. Sem vida sacramental, meus irmãos, eu digo para vocês, é praticamente impossível. Então, volte à vida sacramental. Rompa com esse vício, né, do pecado que te afasta de Deus. É uma luta diária, constante. Né? É uma luta diária e constante. É possível? É possível. É possível. É possível porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê, né, muitos santos que foram realmente modelos e que são modelos para nós. Né? Então, quero já agradecer aí a sua paciência e quero dizer para vocês, a única maneira de organizar uma vida bagunçada é colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, nos dias de hoje, colocar Deus em primeiro lugar é colocar em risco a própria vida. É colocar em risco a própria vida. Por quê? Porque hoje está havendo um movimento no mundo inteiro para criminalizar o cristianismo. Né? Então, nós vamos, creio que não demore muito, nós vamos, quem servir a Jesus com fidelidade, nós vamos ser tratados como criminosos. Né? E devemos nos preparar para isso e devemos ter consciência que isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Né? Independentemente, né, do que acontecer, permaneçamos fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo por meio da Santa Igreja Católica. Né? Eu me chamo Jean Berthier, sou natural de Rio Pardo de Minas, fundador e missionário da comunidade Gratidão aqui da Diocese de Janaúba. Estamos aí fazendo o possível para poder ajudar a maior quantidade de pessoas que Deus tem nos confiado. E uma das maneiras que eu encontrei foi aqui no canal do YouTube. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, e mesmo que não tenha gostado, esta é a verdade que nós temos para lhe oferecer. Não é a minha verdade, né? Porque diante dos ensinamentos da igreja e diante dos mandamentos de Deus, não existe a minha verdade, existe as verdades de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Organizar a vida nada mais é do que pôr Deus no lugar que é dele. E ponto final. A solução da nossa vida é o Espírito Santo, que revela todas as coisas e que faz nova também todas as coisas. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, viu? Dar um like e compartilha. Ver se tem alguém que esteja precisando aí desse conselho. Deus abençoe, nos guarde e nos proteja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.